Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Querido Senhor, abençoa o Teu povo, guarda a Tua igreja, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos, na cidade, no campo. Guarda os Teus servos. Opera, Senhor, na vida das crianças, da juventude, guarda cada família, opera, Senhor, no coração dos idosos, guarda, Senhor, a tua igreja, dá graça aos líderes, ó Deus, ajuda, Senhor, que cada um possa buscar a tua presença, Senhor, para encorajar o teu povo, ajudando a tua igreja no dia a dia. Deus fiel, Deus maravilhoso, opera no nosso ser. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo desde o início, em 1988 até agora, é comunicar a palavra do Senhor de uma forma mais, digamos, mais fundamentada. Eu louvo a meu Deus porque tive interesse de aprender, tive a dificuldade para fazer, para encontrar, tive a felicidade de ser recebido pelos meus irmãos batistas, congregacionais, e cursamos na simplicidade daquela instituição e servimos a Deus ali e até agora. O nosso pensamento é que somos úteis fazendo a leitura da palavra de Deus para quem não sabe ler, para quem não pode ler, para quem não tem a Bíblia. Nosso pensamento é que somos instrumentos de Deus para ajudar no desenvolvimento, na compreensão, no entendimento daqueles que estão começando. Então, vamos meditar na gloriosa palavra do nosso Senhor. Nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 19. Por que não ler o começo do capítulo? A maioria das pessoas sabe de qual é salteado. E Pedro e João subiram ao templo e lá tinha um homem pedindo esmola, pediu a esmola a eles, eles disseram que não tinha, mas em nome de Jesus Cristo, eles se levantassem e andassem. Aconteceu um milagre e era o poder de Deus confirmando o poder da igreja. Ouvimos falar muito no poder da igreja. Nos dias de hoje, as igrejas cristãs, de modo geral, até a Babilônia fala no poder da igreja. Que o poder da igreja, no caso da Babilônia, é poder para matar, poder para dominar, poder para enganar, poder para fingir, poder para fazer tudo que é contrário às Escrituras. O poder da igreja, no que diz respeito à palavra de Deus, é o poder de levar a palavra da salvação, é o poder de exortar com a autoridade do Espírito, é o poder de realmente agir como Jesus agia. Claro que a maioria esmagadora não tem dons de curar, vários tipos de dons, mas existem esses dons na igreja. Eu louvo ao Senhor porque conheço muitas operações maravilhosas na igreja de Jesus hoje. Se eu quisesse fazer um programa, um tempo,
criar um segmento só contando milagres, eu faria. Quem sabe eu faço. Eu não quero, eu não penso que vá viver muito. Eu não penso que vá ou que venha viver muito. Mas quem sabe, se Deus der a direção. Porque muitos milagres, grandes milagres, muitos milagres. Então vamos ler a palavra do Senhor, Atos 3, 11 a 19, falar do grande milagre descrito no começo do capítulo. Louvado seja o nosso Deus, para todo sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A Igreja do Senhor Jesus não pode nunca prescindir a leitura. Hoje a carnalidade, a maldade, a malandragem, o profissionalismo doentio e a economia do Satanás. O sujeito enrica com o dinheiro da igreja e quer economizar no tempo para gastar menos. Tem tudo que é de corrupção. A pior de todas as corrupções é a corrupção dos sentidos. Guarde isso, grave, memorize. A pior corrupção é a corrupção dos sentidos. Atos 3 e 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, do qual nós somos ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes já pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor.
Obrigado pela tua grandeza, obrigado pela tua compaixão. Obrigado, Senhor, pelos teus servos, Pai, que trabalham para te exaltar e glorificar o teu nome, fazendo, meu Senhor, a proclamação do Evangelho com demonstração de poder. Deus fiel, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus foi enviado para nos salvar. Mas a mensagem salvadora, ela é também sanadora. A palavra que salva o ser humano, ela também sara o ser humano. A palavra salvadora, ela é sanadora, ela sana os nossos muitos problemas, os nossos sofrimentos. Ela realmente, a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a nossa história, o nosso histórico, a nossa sorte. Nós aprendemos, o Senhor Jesus prometeu ainda na sua vida física, ele disse que os seus servos iriam fazer milagres grandiosos, farão maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele prometeu o Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Ele foi para o Pai, enviou o Consolador. O Consolador revestiu a igreja. A igreja, agora cheia de graça e poder, proclamava a salvação, pregava o poder que salva e o poder que sara, porque eles eram testemunhas de Jesus. Eram testemunhas de Jesus. Jesus disse: eu vos dou poder. Eu vos darei poder. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja estava revestida de poder. Eram os primeiros anos da igreja, os primeiros tempos da igreja. E Pedro e João subiram ao templo para orar. Houve um lapso de tempo, houve um intervalo de tempo entre a morte e ressurreição de Jesus Cristo e o rompimento da igreja com Israel, quando Israel não aceitou mais a igreja nos passos públicos de Israel. Então, até certo ponto, aqueles judeus, mesmo sendo seguidores de Jesus Cristo, eles também frequentavam o templo, frequentavam as sinagogas, eles tinham liberdade, livre trânsito. E quando Pedro e João foram ao templo para orar, lá estava o homem paralítico. E olhou para eles, pediu a esmola. Pedro tomou a palavra e disse: não temos, ou não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. O homem andou, saltou, experimentou esta sensação de andar, acompanhou Pedro e João, entrou com eles, andava para cima e para baixo. E
os adversários se incomodaram muito. Se incomodaram muito com aquilo. Era terrível a reação dos inimigos de Jesus. Aí o Pedro tomou a palavra. Pedro, o servo de Deus, cheio da graça, ele estava vendo o que acontecia. O que aconteceu na Porta Formosa iria mexer com a comunidade de Jerusalém. E o homem que foi curado se apegou a Pedro e a João. Se apegou andando com eles. E o povo estava atônito. O povo estava surpreso. Era muito. A sensação era diversificada. Foi um grande milagre. Pode ter sido um grande embuste. Magia, o que foi? Geralmente não há consenso na multidão. Aí, meus amados irmãos, o Pedro tomou a palavra. No versículo 12, Pedro, quando viu isto, disse ao povo: espera aí, homens de Israel, espera aí. Por que estáis assim maravilhados? Por que olhais tanto para nós, como se nós tivéssemos poder pessoal, virtude pessoal, santidade pessoal para fazer isto? Não é isto que está acontecendo. Não foi nós, pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa virtude, que fizemos este homem andar. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, quando ele determinou a soltura do Filho de Deus. Vocês fizeram isto. Negaste o santo, negaste o justo e pedistes que se vos desse um homem assassino, um homicida. Ainda hoje é assim. Ainda hoje estão trocando a verdade pela mentira, o justo pelo injusto. Homens dignos por assassinos, por perversos. O apóstolo Pedro estava cheio da graça. Ele acusa publicamente, prontamente, no versículo 15. Vós matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou. Deus desfez o que vocês fizeram. Vocês mataram. Deus ressuscitou. E nós somos testemunhas. As testemunhas de Jesus são poderosas nas Escrituras, porque tudo que foi escrito convence. No versículo 16, Pedro ainda diz: e pela fé no seu nome fez
o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. O homem curado era conhecido só como aleijadinho. Jesus Cristo era conhecido como Filho de Deus, como Filho do homem, e agora como o juiz, o grande realizador dos atos poderosos para o mundo todo tomar conhecimento. Pedro diz: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este. Sim, a fé que vem por ele deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Eis aleijado, eis coitadinho, eis peregrino, eis esmoléu, eis, agora discípulo de Jesus, discípulo dos discípulos de Jesus, cheio da graça. E Pedro continua. Pedro diz no versículo 17: e agora, irmãos, chamou tudo de ignorante. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus cumpriu o que havia sido dito pela boca dos profetas. Deus cumpriu o que os profetas anunciaram, que o Cristo havia de padecer. O Cristo havia de padecer. Agora, arrependei-vos. Arrependei-vos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus queridos irmãos, a presença do Senhor é realmente o maior monumento à fé. A presença do Senhor, os milagres da sua presença, os atos poderosos do Senhor, fazendo com que toda a igreja revivesse os atos maravilhosos, fundamentados na missão redentora do Filho de Deus. O Senhor resgata o corpo e a alma. O Senhor resgata todos os seus servos mediante a operação que vem através do Espírito. Que Deus guarde a igreja, que Deus guarde cada um de vós, cada um de nós. Vamos apresentar o memorial da oração. No memorial tem centenas de nomes das famílias, aqueles que servem ao Senhor com temor e tremor.
levando a palavra da vida. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade e graça. Continua, ó Deus, operando na vida da igreja, guardando os teus servos poderosamente, dando a graça, a paz, o vigor, a alegria, Senhor, no teu caminho santo, no caminhar com o teu povo, com a igreja gloriosa que espera Jesus. Amado Pai, guarda os meus irmãos, sustenta cada um com a tua mão poderosa, dando graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.